Boa tarde, pessoal, ou boa noite, né? Vamos lá, então, dando continuidade aí ao conteúdo da nossa disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação, então, de TCC, tá? Eu vou falar um pouco sobre a parte textual, dos elementos textuais, formatação de página, de letra, enfim, margens e tudo mais, e também vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão de referências, que eu acho que é o que gera bastante dúvida quando vocês vão finalizar a parte de formatação do trabalho de vocês. Bom, então, primeira coisa, o que é a formatação, né? Formatação de texto é a etapa da preparação do texto, que inclui a organização visual, o realce e a estrutura. Na formatação, você vai escolher o tipo de letra, tamanho, estilo, cor, espaçamento, posição vertical do texto e adição de efeitos, tais como sublinhado, né, negrito, enfim. Podem também controlar o espaçamento e avanço, adicionar marcas e números, bem como definir o alinhamento. Então, na verdade, é quando a gente vai organizar. O nosso texto está pronto, a gente já terminou o trabalho e agora é a fase de organizar tudo isso de uma maneira criteriosa, né? Para que a gente consiga deixar isso tudo padronizado. Por que eu devo formatar? Então, toda instituição de ensino, né, que exige um trabalho de conclusão de curso, vai apresentar algumas normas que devem ser seguidas, né, para padronizar o seu trabalho, até para ficar de uma maneira mais didática para se corrigir, né. Os principais motivos para uma padronização seria a questão de organização, ordem, sistematizar, né, e uma compreensão facilitada. Porque imaginem vocês, cada um fizer de uma forma, cada um jogar o texto de qualquer jeito, e aí na hora de se fazer uma correção, uma sistemática disso tudo, né, como que é feito, não tem como. Então a gente sempre tem que partir de um padrão, né, para poder ter algo organizado. Qual a formatação que devo seguir no meu TCC? Então aqui, né, as normas da ABNT. Na Faculdade Guaracá, dentro do curso da odontologia, as normas adotadas para a formatação do trabalho de conclusão de curso são as normas da ABNT, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para os alunos que têm interesse em publicar o seu trabalho em alguma revista ou um periódico, devem fazer 2 versões do trabalho, uma dentro das normas do colegiado de odontologia, que seria da ABNT, né, para entregar como versão final do TCC, e uma dentro das normas da revista que você tenha interesse em submeter para publicação. Então, quem for fazer, pegar um artigo, o teu artigo lá, você terminou, ficou legal, conversou com o professor, vai enviar para uma submissão, que é um dos interesses, claro, né, nosso, que vocês façam a publicação desses artigos, vocês devem procurar o periódico, a revista que vocês querem fazer a publicação, entrar dentro desse periódico e verificar as normas do periódico. Cada periódico tem uma formatação diferente uma da outra, então eu sugiro que vocês entrem e verifiquem qual que é a do periódico que vocês têm interesse em fazer a submissão. Aí a gente vai para a estrutura física do trabalho, tá? Primeira coisa, então, que papel que vocês vão utilizar para fazer a impressão, tamanho A4, né? 21 centímetros por 29,7. A digitação na cor preta, né, exceto nas ilustrações. Então, quem for por ilustrações, quando vai fazer a impressão para banca, eu acho bem interessante fazer a impressão na forma colorida, principalmente se é uma figura que diz muito sobre o seu trabalho, né, para que não perca a riqueza de detalhes ali da imagem. As margens, 3 centímetros superior e esquerda e 2 centímetros na margem direita e inferior. Fonte Times New Roman ou Arial, tá? Então aqui tá a formatação básica aí da questão de fonte e margens do trabalho de vocês. Tamanho da fonte 12 em toda a monografia, tá? Tamanho da fonte 10. Eu vou usar somente para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legenda e fontes das ilustrações e das tabelas, e nota indicando a natureza acadêmica, tá? Então,
Com exceção desses itens que a gente colocou fonte 10, o restante é tudo fonte 12, tá? Estrutura física do trabalho, ainda, né? Espaçamento. O texto ele deve ser redigido com espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Os títulos das seções e subseções do trabalho devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um espaço de 1,5 também. E o espaçamento simples entre as linhas deve ser utilizado somente para... Quando que eu vou utilizar o espaçamento simples? Citação de mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e fontes das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica, resumo abstract. Natureza do trabalho, né? Quando você vai dizer se ele é uma tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão ou outro. Objetivo do trabalho, né? Aprovação em disciplina, grau pretendido, mestre, especialista, lá na folha de rosto de vocês. Nome da instituição a qual o trabalho é apresentado. Área de concentração, referências. As referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco, tá? Paginação. Então, agora falando um pouquinho sobre a questão da paginação. Deve ser digitado em fonte de tamanho 10, como a gente já falou naquele outro slide, simples entre as linhas, tá? Todas as páginas do trabalho, desde a folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeração só vai começar a aparecer a partir da primeira página da parte textual, que seria lá na introdução, mas você já começa a contar desde a folha de rosto, tá? Os números de páginas devem ser digitados em algarismos arábicos, digitados no anverso, ou seja, na parte da frente, né? Posicionado no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior. Deve ser digitado quando você for utilizar o verso da folha, que não é muito comum, tá? Mas se você vai utilizar, quando você vai utilizar, ele deve estar posicionado no canto superior esquerdo da folha a 2 centímetros da borda superior. Os elementos pós-textuais, que seriam referência, glossário, apêndice, anexo e índice, devem ter suas páginas numeradas de maneira contínua, dando seguimento à numeração da parte textual. Então, para quem vai colocar anexo, glossário, enfim, um desses itens que foi citado aqui, também tem que paginar essas páginas, né, que finalizam lá depois da parte textual, tá? Inclusive as referências, a lista de referências. Agora, em relação aos parágrafos. Quando vocês forem fazer o parágrafo, vocês vão apertar no Tab, tá? Que é aquele espaço diferenciado que a gente tem para dar parágrafo, vão apertar uma única vez. Os títulos dos capítulos são escritos em maiúscula e em negrito, tá? Então, introdução, proposição, revisão de literatura, tudo em maiúsculo e negrito, tá? E sempre vão iniciar em folha separada. Nunca vai iniciar um título desse no término de uma outra seção. Então, é sempre numa nova folha, tá? E vai ser sempre precedido do seu número indicativo. Então, por exemplo, introdução, número 1, né? Proposição, número 2. E sempre alinhado à esquerda. Então, um exemplo ali, por exemplo, número 2, revisão de literatura, como que deve ser feito. Tá em negrito, maiúsculo, né? E precedido do número indicativo da seção. As seções secundárias dos capítulos também são numeradas sequencialmente, tá? Elas ficam também em maiúsculo, mas não em negrito. Então, um exemplo, por exemplo, lá na revisão de literatura, você vai falar, você vai colocar subtítulos. Então, você vai colocar, se a tua revisão de literatura é o tópico 2, você vai colocar 2.1 e vai colocar o teu subtítulo. Esse subtítulo, ele deve estar em maiúsculo, mas não deve estar em negrito. Como no exemplo ali abaixo, ó, 2.1, pinos intrarradiculares.
As seções terciárias, então você vai dar uma outra subseção, tá? Então, de que forma que você vai colocar? Também vai ser numerada de forma sequencial. Então, dentro lá dos pinos, eu quero falar das características dos pinos. Então, eu vou colocar 2.1.1, tá? Só que aí, nesse caso, a gente não vai utilizar letras maiúsculas no corpo do título inteiro, apenas as primeiras letras de todas as palavras do título, como a gente colocou ali, características físicas dos pinos. As primeiras letras, né, em maiúsculo, dos três, aqui ó, o C, o F e pinos, certo? E também deve ficar em negrito, tá? Se eu tenho uma seção quaternária, né, ainda, também posso utilizar. De que forma? Também de forma sequencial numérica, então eu tenho lá 2.1.1.1. Vou falar do pino de fibra de carbono, tá? Então, vou numerar sequencialmente, só que aí, nesse caso, eu vou dar outra forma de destaque para o meu título. Eu deixei ele em itálico, tá? Então, ele está em itálico, não está em negrito e apenas a primeira letra da primeira palavra está em maiúsculo, o restante tudo minúsculo. Numeração das páginas. Local, então, como a gente já falou, na margem superior direita, ela deve começar na folha da introdução, em algarismo arábico e finalizar nos anexos ou apêndices. O primeiro item a ser numerado é a introdução. As páginas anteriores pré-textuais não são numeradas, porém elas são contadas a partir da folha de rosto. A única que a gente não conta é a capa, tá? Tabelas, pessoal, quem vai usar tabela às vezes tem um pouco de dificuldade em relação a como inserir a tabela. A numeração, ela deve ser independente do texto e sequencial, não importando o capítulo ou seção a que ela pertence. Então, na maneira que ela for aparecendo, né, ela vai ser numerada de maneira sequencial. Ela deve ser inserida o mais próximo possível do trecho que você está se referindo. Então, como eu já falei para vários alunos, não é para pegar e montar todas as tabelas e colocar elas todas no final da sessão. Então, eu estou falando de tabelas lá na minha sessão de metodologia e aí coloquei todas as tabelas lá no final da sessão. Não, eu vou colocar sempre elas o mais próximo possível do trecho que eu estou falando. Terminei de falar sobre aquele assunto, vou inserir a minha tabela que diz sobre aquele assunto, tá? Não vou deixar para inserir no final. Ela deve apresentar uniformidade gráfica, então tipo de letra, número, uso de maiúscula e minúscula e sinais gráficos. A gente tem que ter uma uniformidade, tá? Não ficar usando um monte de letra, um monte de fonte, de tamanho, então colocar uma uniformidade. O posicionamento da tabela deve ser centralizado na página do texto. O título e a fonte devem ser alinhados à margem esquerda da tabela, tá? E não deve exceder as margens estabelecidas para a apresentação do trabalho, ocupando preferencialmente apenas uma folha. Então, é óbvio que você vai colocar a tabela centralizada dentro das margens que você já definiu para o seu trabalho. Não vai extrapolar essas margens, tá? E preferencialmente que essa tabela ocupe apenas uma página, que ela não fique cortada, segmentada em 2 páginas. Em relação à descrição da tabela, né? Na parte superior deve constar o quê? A identificação da tabela deve ser precedida da palavra tabela, seguida do seu número, tá? Em algarismo arábico, de ordem de ocorrência no texto. Então, é da maneira que vai acontecendo, você vai numerando. Travessão e título, descrição do conteúdo da tabela. Como tem aqui, ó. O exemplozinho ali da tabela ali, ó. Tabela 1, travessão, modelo de apresentação de tabela. Voltando lá. O título deve ser escrito por extenso, sem abreviações, espaçamento simples entre as linhas. Fonte tamanho 10, em negrito. O título com mais de uma linha, na segunda linha, deverá iniciar abaixo da primeira palavra do título da tabela, tá? Na parte inferior da tabela, o que vai constar? A fonte consultada, indicação de fonte,
de onde os dados foram retirados, tá? Deve ser precedida da palavra fonte, seguida de 2 pontos, e aí você vai citar a fonte de onde você tirou os dados daquela tabela. Em relação, pessoal, à parte da errata, quando existir, folha de agradecimento, lista de ilustração, lista de abreviatura e siglas, lista de símbolo, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo, devem ser centralizados e não numerados. Então, todas essas estruturas que eu citei aqui, elas não vão com aquele número que precede a seção, 1, 2 e assim por diante. Então, elas não utilizam número, não são numeradas e devem ser centralizadas, tá? E não alinhadas à esquerda ou à direita. Folhas de aprovação de dedicatória devem aparecer sem título e sem indicativo numérico também. Então, para quem for colocar dedicatória, não coloca ali como título dedicatória. Ela aparece, na verdade, só a sua dedicatória, mas não tem título e muito menos o indicativo numérico. Agora a gente entra para falar um pouquinho sobre a estrutura física do trabalho na parte de elementos pré-textuais. Capa, né? Então a capa, a gente vai seguir as normas aqui da Faculdade Guairacá, onde a gente vai colocar lá no cabeçalho Faculdade Guairacá, e embaixo curso, no caso de vocês, odontologia. Logo abaixo, nome do autor por extenso, que seria o nome de vocês. Embaixo, título do trabalho acadêmico, 2 títulos, subtítulo quando houver, tá? E lá embaixo na página, né, aqui próximo do rodapé, a cidade e o ano, certo? Então, é dessa forma que deve ser a capa de vocês. Folha de rosto, que é a próxima folha depois da capa, né? O que tem de importante na folha de rosto? Nome do autor, da mesma forma que na capa, o título do trabalho acadêmico e subtítulo, se houver, da mesma forma que na capa, e esse textozinho, tá? O que vai estar dizendo esse texto? Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Guairacá, Guarapuava, como requisito parcial para obtenção do título de cirurgião dentista, sob orientação do professor ou professora fulano de tal. Tá? Então, é esse texto que vocês devem colocar aqui nessa parte da página de vocês da folha de rosto. E lá embaixo, novamente, cidade e ano. Agradecimentos, quando houver. Lembrando que os agradecimentos, ele é um elemento opcional, tá? Onde o autor do trabalho pode fazer seus agradecimentos pessoais e profissionais. E essa seção, ela é livre. Pode ser utilizada uma fonte de letra diferente. Apenas o título da seção que deve seguir o padrão das outras, né, pré-textuais, centralizado e em negrito, tá? Mas o corpo do texto vocês podem até modificar a letra, fazer algum destaque, alguma coisa de diferente. E a forma com que se escreve os agradecimentos está aqui, tá? O ideal é que vocês coloquem os agradecimentos por linha. Então, por exemplo, agradeço a Deus, agradeço a família. Cada um desses em uma linha em separado, para não ficar um texto muito emaranhado. Dedicatória também é um elemento opcional, tá? E ela é colocada após a folha de aprovação. Quando vocês finalizarem a apresentação, vai ter uma folha de aprovação, né? Que vai ser entregue pela banca. E na versão final, ela deve ir, então, após a folha de aprovação, onde o autor do trabalho presta homenagem ou dedica o seu trabalho a alguma pessoa de significado especial em vida pessoal ou profissional. Então, ela não tem título, tá? Vejam que é uma página em branco e ela vai lá embaixo na página, nessa região da página aqui, ó, tá? Alinhada aqui, né? À esquerda, no final da página, vocês vão colocar então a dedicatória. É algo curto, tá? Curto e sucinto. Resumo, tá? Resumo para trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-graduação, o ideal é que o discente, vocês, utilizem cerca de 250 palavras para descrever
o tema abordado, a metodologia utilizada e tudo aquilo que venha a ser relevante como um todo, em parágrafo único, justificado na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa. Então, aqui tá exatamente como que deve ser o resumo de vocês, tá? E o abstract deve ser da mesma forma. Então, é a tradução do resumo de vocês pro inglês, tudo bem? Lista de ilustrações. É opcional porque podem ou não haver ilustrações no trabalho, mas se houver ilustração no seu trabalho, é obrigatório que haja lista de ilustrações. Se não houver nenhuma ilustração no seu trabalho, é óbvio que não vai ter lista de ilustrações. Caso você tenha menos do que 10 ilustrações de cada tipo, você pode fazer uma única lista, tá? Onde você vai agrupar as ilustrações por tipo: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outras. Se você tiver mais do que 10, aí você pode fazer listas de ilustrações específicas para cada tipo, né? Então, a forma com que ela vai se apresentar é essa daqui, ó. Lista de ilustrações, né? Vai colocar lá figura 1, gráfico 1, enfim, mapa 1, e daí vai colocar um travessão e vai fazer a descrição. A descrição é exatamente a mesma que você utilizou lá na sua figura, tá? Lá na sua ilustração. Ela não pode ser uma descrição lá e uma descrição diferente aqui. Ela tem que ser exatamente a mesma. Inclusive, façam a checagem disso no final do trabalho de vocês, tá? Busquem no texto certinho se vocês colocaram exatamente da mesma forma com que vocês escreveram lá e aqui. Lista de abreviaturas, tá? O texto referente ao título, lista de abreviaturas e siglas, é feito em maiúsculo, alinhamento centralizado e em negrito, tá? Já o texto da lista de abreviaturas e siglas referente à relação deve ser descrita em ordem alfabética, presentes no corpo do seu texto lá do trabalho, seguidas da nomenclatura de cada palavra referente à sigla ou abreviatura, todas escritas por extenso, tá? Então tá lá o exemplo, ó. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. UBM, Centro Universitário de Barra Mansa, tá? Então é dessa forma que vocês irão fazer. O tamanho da fonte é o 12, tem que ter um alinhamento justificado e espaçamento entre linhas de 1,5. Entre a lista de abreviatura e sigla, o texto é em extenso, referente à nomenclatura dessa abreviatura ou dessa sigla. Deve existir um espaço de 2 tabs, tá? O mesmo que 2,5 centímetros de distância entre a abreviatura, sigla e o título da legenda. E o título ou legenda, tá? Agora no sumário, pessoal. O sumário ele deve ficar como último elemento pré-textual, isto é, depois das listas de tabela, figuras, siglas e antes do primeiro capítulo, que seria a introdução, tá? Quando o trabalho possui mais do que um volume, que eu acho que não é o caso de vocês, todos os itens do sumário devem estar presentes em todos os volumes, tá? A palavra sumário deve ser centralizada e com a mesma tipologia, o mesmo tipo de fonte utilizada para as seções primárias. Então, você estabelece uma do início ao fim. Você escolhe entre Times ou Arial e é essa do início ao fim, tá? A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. Isto é, se o título do capítulo está em negrito, então esse item no sumário também estará em negrito. Então, da mesma forma que ele aparece lá no seu texto, ele vai aparecer aqui no sumário, tá? Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário, ou seja, lista de tabela, figura, resumo, abstract não vão estar presentes no sumário.
Todos os elementos do sumário devem estar alinhados à esquerda. E os elementos pós-textuais também constam no sumário, referência, anexo, apêndice, etc. Então, os elementos pré-textuais não constam, mas os elementos pós-textuais constam. E da mesma forma com que eles aparecem lá no texto de vocês. Agora a gente vai entrar na parte de elementos textuais, tá? Dentro daquilo que a gente já tinha comentado anteriormente. Introdução. Então, de que forma que você vai iniciar a introdução? Inicia numa folha separada e ela é precedida do seu indicativo numérico, que no nosso caso vai ser o número 1, e alinhada à esquerda, tá? Então, aqui o exemplo, número 1, ponto, introdução. Tudo maiúsculo em negrito. Proposição seria o nosso segundo capítulo, né? Então, ele vai ser numa folha separada também, independente se a introdução terminou lá e tinha espaço para começar a proposição, eu não vou começar lá, eu vou para uma página nova, tá? E vou colocar o indicativo numérico que vai me indicar qual seção é essa, no caso, a número 2. Também alinhado à esquerda e também em letra maiúscula em negrito. Revisão de literatura ou relato de caso. Para quem vai fazer revisão de literatura ou para quem vai fazer relato de caso, tá? Vai iniciar também numa folha separada e também vai ser indicado o número daquela seção, no caso, número 3, alinhado à esquerda também. Então, aqui, ó, número 3, revisão de literatura, maiúsculo em negrito. Se eu vou fazer relato de caso, número 3, ponto, relato de caso, tá? Se houver subseções, elas devem atender aquelas orientações que a gente passou anteriormente. Lembram lá que eu falei que se eu tiver uma subseção, né, secundária, eu vou utilizar as letras em maiúsculo também, a mesma fonte, né, só que eu não vou deixar ela em negrito, tá? Se eu tiver uma terceira subseção, eu vou utilizar a mesma fonte com a primeira letra em maiúsculo de todas as palavras e o restante em minúsculo, tá? E assim por diante, como eu falei lá no iniciozinho da aula, tem todos os exemplos. Aí eu vou para a parte da discussão, que vai iniciar também numa folha separada, tá? E vai também ser precedida do seu indicativo numérico, que no nosso caso seria o número 4. 4, ponto, discussão, e aí também letra maiúscula em negrito, alinhada à esquerda também. Considerações finais, que vai ser o nosso item, nosso subtítulo número 5, tá? Nosso título, não subtítulo, nosso título número 5. Também em negrito, também em maiúsculo e alinhado à esquerda. O mais comum, pessoal, é que as considerações finais seja escrita em um único parágrafo, pois será apenas as considerações finais, sem apresentação de novos resultados ou discussão. Então, eu não vou me alongar, né? Lembra disso. Na parte de considerações finais, eu vou finalizar o trabalho, não vou ficar me alongando aqui, ok? E agora eu entro na parte de estrutura física do trabalho, dos elementos pós-textuais. Então, a parte principal aqui seria as referências, né? Referência bibliográfica. O que é uma referência bibliográfica? Uma referência bibliográfica. Ela é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento e que permitem a identificação visual desse documento. Então, é um conjunto de elementos onde eu vou conseguir identificar que documento é aquele. Como que eu vou procurar aquele documento? Através da referência. E as referências bibliográficas? Aí eu tenho uma lista de todos os documentos efetivamente citados na produção de um trabalho científico que deve obrigatoriamente ser colocada após a conclusão e antes do glossário, se houver, claro, né? Lista de referências, pessoal. As referências, então, elas constituem uma lista ordenada dos documentos citados pelo autor no texto.
e a gente pode trabalhar com dois sistemas. Sistema numérico, tá? Onde as referências devem ser numeradas de acordo com a mesma ordem numérica sequencial da citação quando aparece no texto pela primeira vez. Ou o sistema alfabético, onde as referências devem ser reunidas no final do trabalho em ordem alfabética de entrada, e esse é o sistema mais utilizado, tá? Então, por isso, nós iremos utilizar o sistema alfabético, tá? Esse é o sistema que nós iremos adotar dentro do curso de odontologia aqui na Faculdade Guairacá, o sistema de listas de referência alfabético. O sistema numérico, como que eu vou conseguir ver ele? Ele é muito utilizado em artigos científicos, tá? Então, eu tenho aqui a introdução, né? E aí eu vejo lá que, por exemplo, a introdução, que é o início do meu trabalho, a primeira referência, ela tá aparecendo aqui, ó, com indicativo número 1, tá? Aí depois eu vou ter lá o indicativo número 2, que não tá assinalado aqui, e depois o indicativo número 3. Ou seja, eu fui referenciando e utilizei o sistema numérico. Eu vou montar a minha lista de referências de acordo com isso daqui. Então, a minha lista de referências no final, ela não vai estar em ordem alfabética, e sim em ordem de que aparece no texto. Quem aparece antes no texto aparece antes na lista de referências, tá? O sistema numérico, ainda aqui, ó, na lista de referências, então eu tenho lá, ó, número 1 é o Buonocor, tá? Número 2 é um outro autor que começa com N já. Número 3 também. Então, não tá em ordem alfabética, certo? Eu tenho, então, aqui um sistema de referências numérico. Foi a ordem em que apareceu no texto. Essa foi a primeira referência que apareceu no meu texto, esta foi a segunda, a terceira, a quarta. Então, não está organizado por ordem alfabética, e sim por ordem de surgimento, de aparecimento no texto. No sistema alfabético, nós iremos organizar a nossa lista de referência em ordem alfabética, tá? Então, número 1, número 2, número 3, 4, mas em ordem alfabética, tá? E aí, é dessa forma que a gente vai mostrar elas no texto. Então, o sistema alfabético, eu tenho lá, né, tô escrevendo o meu texto, e aí, por exemplo, aqui, tô no início do texto, e aqui apareceu uma referência número 4, tá? Essa referência número 4 aqui, por que ela é número 4? Por que ela não é número 1, se ela é a primeira referência que tá aparecendo? Porque eu estou utilizando o sistema alfabético. Então, ela é a quarta referência que aparece na minha lista de referências, certo? Agora, pessoal, a forma de citação que vocês vão utilizar no texto. A gente tem citação de referência direta e citação de referência indireta, né? A citação direta, ela é a transcrição literal de um texto ou de uma parte dele que conserva a grafia, a pontuação, o uso de maiúscula e o idioma original. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A citação direta, ela é exatamente o que está escrito no texto, você não muda nada, tá? E ela não é tão utilizada, mas aqui tem um exemplo, ó, segundo Freire, né, em 1996, na página 13, ele vem entre aspas, porque é ele que está falando. O educador democrático não pode negar-se o dever de... Então, tá exatamente o texto que estava no documento, como o Freire falou. Então, é exatamente como ele colocou. A gente não muda nada, nem a grafia, nem a pontuação, nem o uso de maiúscula, nem nada. Por isso que a gente não utiliza muito esse tipo de citação. A gente usa mais o tipo de citação indireta, tá? A citação indireta ela é o texto redigido pelo autor do trabalho, ou seja, vocês, né, com base em ideias de outros autores, que deve, contudo, traduzir fielmente o sentido do texto original, que é isso que eu sempre falo para vocês. Vocês não precisam copiar exatamente como está no texto. Vocês devem pegar a ideia central daquilo que o texto está trazendo, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos.
Um quando está já na frase e um quando eu coloco no final. Na frase, Mate e colaboradores em 2017 relatam que entre as alternativas de tratamento para dentes escurecidos estão o clareamento interno, laminados cerâmicos, facetas, blá 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 blá. Então eu coloquei ele no início da frase porque eu tô falando que ele relatou, tá? E no segundo exemplo, as reabsorções patológicas podem ser causadas por diferentes fatores, nananana, e lá no final eu coloco quem falou. Então, eu vou colocar entre parênteses, com letras maiúscula, né? Et al, porque eu tenho mais do que 3 autores aqui, e o ano de publicação. Então, aqui, né, para vocês entenderem bem certinho como que faz quando eu tenho 1, 2 ou 3 autores. Quando eu vou utilizar na sentença, que foi o que a gente utilizou aqui nesse primeiro exemplo, Mate e colaboradores, como que eu vou colocar? Quando eu tenho um autor, eu vou colocar o nome do autor fora do parênteses. Aí eu vou abrir parênteses, vou colocar a data e páginas, tá? Quando eu tenho 2 autores, eu vou colocar autoria e autoria, que é o nome dos 2 autores, data e página. Quando eu tenho 3 autores, eu vou colocar também autoria, 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 data e páginas, tá? Quando eu tenho mais do que 3 autores, eu vou colocar o primeiro autor, et al e a data, certo? Quando eu for colocar no pós-sentença, que é o que a gente fez naquele outro exemplo aqui, lá após a sentença eu vou colocar quem falou aquilo, eu vou colocar, quando for um autor, a autoria, entre parênteses, maiúsculo, tá? Data e página. Quando for 2 autores, a autoria de 2 autores, data e página. 3, autoria, data e página, tá? Então, vejam que quando eu vou usar na sentença, é só a primeira letra que é maiúscula. Quando eu vou usar no final da sentença, é o sobrenome inteiro que é maiúsculo. Agora, os elementos essenciais de uma referência, pessoal. O que são elementos essenciais? Aqueles que eu tenho que ter, que não podem faltar de jeito nenhum. Eles são elementos essenciais, eles são obrigatórios para a identificação do documento. São eles autor, título, local, editor ou produtor, ano de publicação ou de produção, tá? Então, esses elementos, eles são considerados obrigatórios. Então, eles são chamados de essenciais. E os elementos opcionais são elementos que são acrescentados a esses elementos essenciais e eles permitem uma melhor caracterização do documento, como subtítulo, número de páginas, volume, título e número da série, indicação e tipo de fascículo, tipo de suporte e notas. Então, são alguns itens a mais, né, para eu poder caracterizar o meu estudo. Então, o sistema de autoria, como que ele funciona? Quando eu tenho um único autor, por exemplo, Einstein, né? Então, eu vou colocar Einstein, vírgula, que Einstein é o sobrenome, e o A, que é o nome, que seria Albert, né? Então, o A e o ponto. Quando eu tenho 2 ou 3 autores, Einstein, vírgula, A, aí ponto e vírgula para eu ir para o outro autor, que seria Darwin, tá? E aí vírgula e o C, que é o primeiro nome do Darwin. E ponto também. Então, vejam, eu coloco vírgula para separar o sobrenome da letra inicial do nome. E ponto quando eu terminei um autor, tá? Nesse caso, eu colocaria aqui já o título do trabalho. Quando eu tenho 2, eu vou colocar o Einstein, né? Que é o primeiro sobrenome, vírgula, o A, ponto e vírgula. O ponto é de abreviação, né? Do nome, que não está aparecendo inteiro. E o ponto e vírgula é para separar um autor do outro. E aqui, vírgula do sobrenome, a inicial do nome e ponto.
mais de 3 autores, né? Quando eu tenho mais do que 3 autores naquele artigo, eu vou colocar o primeiro, que é o principal, Einstein, vírgula, o A, que é do nome dele, ponto, et al, tá? Que é para indicar que eu tenho mais do que 3 autores. Et al é a abreviação da expressão latina et ali e significa e outros. Por isso que eu coloco et al, tá? Esse é o significado de et al, e outros, na língua latina, tá bom? Aqui só um exemplo, né, de alguns de alguns nomes, de alguma autoria, para vocês entenderem como que fica abreviado. Por exemplo, Vicente Carvalho Filho. Como que vai ficar abreviado isso? Carvalho Filho, vírgula, V ponto. Serafim Silva Neto. Silva Neto, vírgula, S ponto. Júlio César de Melo e Souza. Souza, vírgula, J.C.D.M.E. Então, para vocês entenderem, quando a gente tem nomes que terminam com filho, com neto, quando eu tenho proposições no meio dos nomes, né? Quando eu tenho a linkagem, né, de um nome com outro, como que funciona, então, na lista de referência, como que é feita a abreviação. Então, só uma listinha aqui de exemplos para vocês entenderem como que faz essa abreviação. Título, pessoal. O título, ele deve ser reproduzido tal como ele aparece no documento, devendo estar com alguma forma de destaque tipográfico. Então, vocês podem estipular se vocês querem colocar o título em negrito, em itálico ou sublinhado. Mas vocês só podem escolher uma das formas. Então, lá na minha lista de referências, o título ele deve estar destacado. E ele vai estar destacado ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado. Só que a partir do momento que eu coloquei a primeira em negrito, todas as outras vão ser negrito. Se eu coloquei a primeira em itálico, todas as outras em itálico, e assim por diante, tá? Aqui um exemplo, Madeira, MC, Anatomia do Dente, está em negrito, tá? Baratieri, LN, Odontologia Restauradora, Fundamentos e Técnicas, está em negrito, tá? Mas eu poderia ter colocado aqui em itálico, poderia ter colocado sublinhado, é uma forma de destaque, mas vocês podem escolher qual forma vocês querem colocar. Edição. Indica-se a edição somente quando esta é mencionada no documento. Então, no caso, quando eu tenho um trabalho que é a primeira edição, é a primeira edição que foi realizada desse trabalho, ela não vai ser mencionada. Ela só vai ser mencionada quando já for da segunda edição para frente. Então, por exemplo, ali, Madeira, MC, Anatomia do Dente, 7ª edição, porque já é a 7ª edição, 7ª atualização desse livro, tá? E como que vocês vão fazer vão registrar essa edição? Geralmente, como que vem nas obras, né? No livro, no artigo, na tese, como que vem? 4ª edição, 3ª edição revista, 3rd edition. Então, como que vocês vão fazer a referência na lista de na referência quando vocês forem construir? 4ª edição, 4.ed. 3ª edição revista, 3.ed.rev. 3rd edition, 3RD, que é a abreviação de third, tá? ED de edition, ponto. Então, é dessa forma que vocês irão fazer o registro na referência de vocês, em relação à edição, tá? Imprenta. O que é imprenta, pessoal? O que é esse nome esquisito? A imprenta também é denominada notas tipográficas. Ela é composta de alguns elementos. Então, o que seria a imprenta? Seria a união desses 3 itens aqui: o local de publicação, a editora e a data de publicação, tá? Então, como que é colocado? O local é o nome da cidade. Daí eu coloco 2 pontos, vou colocar editora, vírgula,
e a data de publicação e ponto, tá? Um exemplo aqui, São Paulo, que é a cidade, 2 pontos, Sarvier Editora de Livros Médicos Limitadas, que é a editora, vírgula, data de publicação 2014, ponto, tá? Então, isso é chamado de imprenta, essa junção desses 3 elementos, o local, a editora e a data de publicação, que são um conjunto de dados tipográficos, né? Que vão determinar o meu estudo através da tipografia dele. Quando o nome da cidade não aparece na publicação, mas pode ser identificado através ali de alguma outra questão que você consiga identificar, ele é indicado entre colchetes. Então, por exemplo, Madeira, MC, Anatomia do Dente, 7ª edição, São Paulo. Sarvier Editora de Livros Médicos Limitadas, 2014. Se, por exemplo, então, eu não tenho a identificação da cidade, como que eu vou colocar? Mas eu consegui identificar ela em alguma parte do texto, em alguma parte do trabalho. Eu vou colocar entre colchetes, São Paulo, tá? Não sendo possível determinar o local, adota-se a abreviatura SL, que no latim significa sine loco, sem local. Então, quando vocês observarem que tem uma abreviatura SL, né, que significa sin loco, é sem local, porque não estava identificado e não dava para verificar qual que era a cidade. Então, aqui tem um exemplo. Tem o nome do autor, né, o nome dos autores, o nome do trabalho, 3ª edição. Não tenho o local, então tá entre colchetes S.L. que significa sine loco, sem local, tá? A editora, o ano e a página. Quando a editora não é identificada, pode-se indicar o impressor do documento. Na falta destes, adota-se a abreviatura SN. Então, se você não tem a editora, você pode indicar o impressor. Se você tem o impressor, você pode que imprimiu, né, o trabalho. Se você não tem nem o impressor nem a editora, aí você vai utilizar a abreviatura SN, que significa em latim sine nomine, sem nome, tá? Então, um exemplo aqui. O nome do autor, o nome do trabalho, 3ª edição, o nome da cidade e SN, que não tem nome, né? Não tem nome de editora, tá? Número de páginas ou volumes. Quando o documento só tem um volume, não tem mais do que um volume, você vai indicar apenas o número de páginas, tá? Que vai vir seguido da abreviatura P ponto. Quando você tem um documento que tem mais do que um volume, você vai indicar o número dele seguido da abreviatura V ponto, tá? Então, quando você não tem o número do volume, você vai indicar direto o número de páginas, seguido da abreviatura P ponto. Quando você tem o número do volume, você vai indicar o número... Aliás, quando tem apenas um volume o trabalho, você não vai colocar volume 1. Quando eu tenho mais do que um volume, você vai indicar. Como que você vai indicar? Vai colocar o número do volume seguido da abreviatura V ponto. Em partes de publicações, registra-se a página inicial e final ou capítulos, né, que são precedidos da abreviatura P ponto e separadas por hífen e sem espaço. Então, aqui um exemplo, né, quando eu tenho a identificação ali da página inicial e a página final do trabalho que eu utilizei. Aqui mais algumas considerações, pessoal. Os elementos essenciais ou complementares que compõem cada referência, eles obedecem uma sequência padronizada. Então, vocês sempre irão padronizar. Todas as referências devem estar
sendo colocadas na lista de referência da mesma forma, no mesmo formato, tá? O alinhamento é feito em relação à margem esquerda com espaçamento simples na referência e espaçamento duplo entre elas. Então, na mesma referência, o espaçamento é simples, elas vão ficar juntinhas, a mesma referência. E entre as referências, você vai colocar um espaçamento duplo. A pontuação e os destaques gráficos, sublinhado, negrito ou itálico, devem ser uniformes. Então, se eu utilizei sublinhado, negrito ou itálico e na primeira, é esse que eu vou utilizar em todas as outras. Então, sempre de maneira uniforme. Tem que seguir sempre um padrão. Todas as referências citadas no documento devem ser identificadas na lista denominada referências. Todas. Você não pode deixar nenhuma referência que você utilizou fora da lista de referências. E a ordenação das referências inseridas em listas pode ser de forma alfabética ou numérica, tá? No nosso caso, como eu falei, a gente vai adotar o sistema alfabético, porque ele é o mais utilizado. Aqui exemplos para que vocês vejam como que é colocado, como que é construída as referências, dependendo do trabalho que você for utilizar. Se eu for pegar artigos e periódicos, como que eu vou trabalhar a minha referência? Vou colocar a autoria do artigo, se for 1 até 3, eu tenho que citar todos os autores. Se for mais do que 3, eu vou colocar o primeiro e vou colocar et al, tá? O título do artigo, o título do periódico, local de publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial e final do artigo e data. Então, vamos lá para um exemplo. Bueno, né, Busato, preparo de cavidades de classe 2 sem extensão para oclusal. Robrac, volume 6, número 19, página 18/21, 1996, tá? Então, aqui são exemplos que eu criei para que vocês consigam entender para cada modelo. Quando eu vou citar um livro, tá? Eu vou considerar o livro inteiro, não só o capítulo. Eu usei vários capítulos desse livro. Então, eu vou citar como referência o livro. Então, a forma de citação aqui é diferente. Autoria, título, 2 pontos, subtítulo, edição, ponto, local, editora, vírgula, data de publicação e elementos complementares que houverem, né? Então, aqui um exemplo, né? Reis, ponto, materiais dentários direto, dos fundamentos da aplicação clínica, ponto, São Paulo, 2 pontos, Santos, editora, vírgula, 2007, ponto. E quando eu vou utilizar apenas uma parte do livro, sei lá, só um capítulo ou só 2 capítulos, né? Também tem um exemplo aqui. A autoria da parte, então, por exemplo, às vezes você vai pegar um livro que o autor principal do livro é só que ele convidou vários outros autores para fazer parte desse livro. E você usou apenas um capítulo de um desses convidados. Então, você vai colocar a autoria da parte, que seria lá do capítulo que você utilizou, o título da parte, né, que daí é dentro, esse significa dentro do quê? Do livro tal, que é a autoria do livro, título do livro, subtítulo se houver, edição, local, editora, aí todos os outros elementos ali, como citados ali um após o outro. Aqui um exemplo também para que vocês entendam como que é realizado. Quando eu vou utilizar teses, dissertações e monografias, que na verdade não é o mais indicado, como eu falei para vocês, pode utilizar? Pode, mas o ideal é que a gente utilize bases científicas, literatura atualizada, tá? A autoria. Então, aqui eu tenho também um exemplo, não vou ficar citando cada um porque vai ficar cansativo, pessoal, mas eu deixei aqui na aula e eu vou também disponibilizar os slides da aula para que vocês consigam consultar ali, né, de que forma que é feito cada tipo de referência. Aqui também tem um exemplo. Então, ali eu coloco como que é feito e logo abaixo eu coloco o exemplo, tá? Eventos científicos. Então, você encontrou lá uma referência de um evento científico. Pode usar? Pode. Tá? É o ideal?
né? Não é o ideal, mas às vezes é muito interessante, então vou utilizar. Vai colocar o nome do evento, número do evento, seguido do ponto para indicar a edição, ano de realização. Então aqui tem bem certinho também como que você constrói a referência quando se trata de evento científico, tá? Trabalhos. Então, eu vou citar um trabalho que foi apresentado num evento. Então, eu também tenho outra forma de citar aquele trabalho, tá? É um trabalho que foi apresentado dentro de um evento. Então, tem aqui, ó, bem certinho como que é para construir a referência, tá? Fontes eletrônicas online. Então, eu procurei lá e encontrei alguma fonte, sei lá, de um site que desenvolve um software do que eu tô falando, enfim, alguma coisa nesse sentido. De que forma que você vai citar isso na sua lista de referências. Aqui também tem o exemplo, tá? Bem certinho, e aqui embaixo um exemplo prático para vocês poderem utilizar também, tá? Então, assim, eu não fui falando um por um porque ia ficar cansativo, a nossa aula já tá com quase 1 hora e fica meio cansativo. E eu acho que essa parte de construir referências, lista de referências, ela é muito técnica. Então, além de eu ter falado, de eu ter mostrado alguns exemplos, na hora de se fazer realmente, vocês vão ter que pegar esse material que eu vou disponibilizar e vão ter que consultar. Vão ter que olhar, que tipo de referência que é essa que eu usei? É uma tese? Não. É um livro? Não. É um capítulo? É um artigo. Então, eu vou usar a forma condizente àquilo que eu estou utilizando, né? Então, vocês vão lá e vão buscar, dentro desse material que eu vou disponibilizar para vocês, o que melhor se enquadra naquilo que vocês estão precisando, tá? Aqui bem rapidinho também uma lista de abreviações, tá? Para meses. Então, eu tenho aqui tanto em português, tá? Janeiro até dezembro, quanto em inglês, January até December, tá? Então, vocês também têm esse formato que é a forma abreviada que a gente utiliza quando a gente vai usar meses, né, para colocar nas referências. Então, aqui tem uma tabelinha para facilitar a vida de vocês aí também. Então, assim, essa aula ela tá bem completinha no que diz respeito à parte de formatação final do trabalho de vocês, tá? Então, a partir de agora, tudo que vocês precisarem saber de formatação, vocês vão poder consultar esse material, essa videoaula que eu vou deixar disponível no Moodle, e também vou deixar disponível o material em PDF dentro do portal de vocês, tá? Então, consultem esse material na hora de fazer a formatação final do trabalho, ok? Pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida aqui nessa aula ou no material que eu vou disponibilizar, me enviem algum e-mail, que aí eu posso estar respondendo em separado a sua dúvida aí, o que você acabou não compreendendo dentro da aula, ok? Bom trabalho para vocês, bons estudos e até a próxima aula.